Mudar de assunto, a gente vai para outra cidade. Vamos lá. Olha, equipes de arqueologia do Museu Câmara Cascudo e da UFRN começaram uma nova etapa de escavações na região das ruínas da igreja de São Miguel Arcanjo, no entorno da Lagoa de Extremóis. O objetivo é encontrar vestígios da ocupação humana no local e reconstruir a história daquelas comunidades do passado. Por isso que o Sérgio Henrique Santos está por lá e vai contar que história é essa pra gente, hein, Serginho? Bom dia. Bom dia, Serginho. Esse trabalho está acontecendo, né? Pois é, Hugo, bom dia para você, bom dia Paulinho que está no estúdio. Nós falamos aqui direto de Extremóis, nesse local aqui, local histórico e bastante importante para a história do nosso estado, né? Aqui ficava no século XVII a antiga aldeia Guajiru e foi para cá que vieram os jesuítas. Na época da colonização do Brasil, os jesuítas vieram aqui justamente com esse intuito de catequizar os indígenas da aldeia Guajiru. Então eles construíram essa igreja, aqui agora são ruínas, né? Existia uma igreja aqui nesse local, a igreja de São Miguel Arcanjo, que hoje está em ruínas, e logo aqui ao lado existia o convento, que era a moradia dos jesuítas, a moradia dos padres. E esse trabalho de escavação arqueológica começou na semana passada, começou na última quarta-feira. Hoje faz uma semana e um dia, 8 dias, né? E eles já estão trabalhando aqui nas trincheiras, os pesquisadores, estudantes, professores da UFRN. É um trabalho coletivo que envolve as equipes dos laboratórios do Departamento de Arqueologia da UFRN, tanto aqui de Natal quanto de Caicó, né, do Seridó, e também o Museu Câmara Cascudo. A gente vai conversar agora com os dois professores que coordenam todo esse trabalho. Falar primeiro aqui um pouco sobre o contexto histórico desse sítio onde a gente está, com o professor Roberto Airon, que é coordenador do Departamento de Arqueologia da UFRN. Professor Roberto, bom dia, estamos ao vivo. Fala um pouco sobre a importância desse local para a história do Rio Grande do Norte, um local inclusive tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e esse trabalho inclusive foi iniciado justamente com a autorização do IPHAN. Tá. As ruínas da antiga missão jesuítica, né, da época colonial de São Miguel Arcanjo, mas que também é conhecida na documentação como São Miguel do Guajiru, ela tem assim um grande vestígio material, né, dessa construção, dessa estrutura, que obviamente interessa a arqueologia, não somente a informação que está aqui material, mas também a informação sobre a cultura material que a gente pode encontrar. Também outro detalhe importante é que ela já fazia parte de toda uma série de histórias da tradição oral das pessoas que viveram nessas várias e muitas gerações que viveram aqui em Extremóis. Professor, por que esse local virou ruínas? Ao longo dos anos, dos séculos, não se preservou a igreja, esse templo que já foi considerado um dos mais bonitos do Brasil colonial. Por que isso aqui virou ruínas? Inclusive existem muitos mitos, lendas, a questão da lenda da botija aqui também. Bom, na verdade esse processo acontece em todo o Brasil e em várias partes do mundo. E qual é o processo? À medida que essas missões elas foram desativadas na segunda metade do século XVIII, o que é dos anos 1700, né? Então, o que acontece? Uma vez que ela foi desativada, deixou-se de fazer as atividades e de se promover a atividade que se fazia nesse local. Claro que depois, né, ela foi ressignificada, ela foi reutilizada, a gente tem inclusive informações de publicações de pessoas que estudaram, né, fizeram uma pesquisa histórica na qual a gente vai trazer para a nossa pesquisa, para embasar nosso trabalho arqueológico. Então assim, ela foi reutilizada, mas efetivamente quando ela foi desativada como missão jesuítica, o que é que acontece, né? Na verdade, ela foi abandonada, foi utilizada nos anos seguintes, nos séculos seguintes, mas por não ter um trabalho assim de conservação física desse espaço, ela foi sendo arruinada, ou seja, ela foi se transformando em ruínas. Felizmente, pela envergadura dessa construção, ela ainda se manteve em boa parte, como a gente consegue perceber. Isso vai dar assim, um lastro de informação muito importante para a pesquisa arqueológica que vai ser feita na parte do solo. Obrigado, professor, pela sua participação. Agora a gente conversa com o professor Abraão. O professor Abraão vai falar exatamente sobre o trabalho arqueológico que está sendo feito aqui. Começou na semana passada. A previsão é durar 2 anos, não é isso, professor? Bom dia. Bom dia. Sim, esse projeto ele é feito para 2 anos, ele é dividido em 2 fases. A primeira fase é essa focada aqui na igreja e na área do convento, né? Mas toda essa área, não só aqui, como em torno da Lagoa de Extremóis, a gente entende como ela
tendo passado por vários processos de ocupações humanas. Então, a gente está trabalhando nesse espaço aqui, onde a gente objetiva saber mais, principalmente sobre a ocupação histórica, né, o período da ocupação a partir do período colonial, mas também a gente vai investigar cientificamente as ocupações relacionadas às populações indígenas que moraram também aqui nesse espaço. Professor, a gente já, inclusive, tem os pesquisadores já fazendo trabalho com as trincheiras, né? A gente percebe ali sendo feito um trabalho de peneira da areia, escavação propriamente dita, alguns vestígios já foram coletados também. O que se procura com a escavação dessa? Procuramos saber ou conhecer mais sobre as pessoas que viveram aqui nesse espaço. Então, a arqueologia ela trabalha de forma técnica, com técnica de escavação, com técnicas de sensoriamento remoto, com técnicas de geolocalização do sítio arqueológico, como é esse caso que a gente está vendo aqui, o arqueólogo Caian está posicionando evidências arqueológicas de cerâmica utilitária, né? Então a gente tem todo um processo de documentação e de identificação desse espaço. A gente vai sempre trabalhando de uma lógica do período mais recente até as ocupações mais antigas. Porque no período mais recente vai estar mais próximo da superfície, vocês vão encontrar, inclusive você estava me dizendo que se encontra latinhas, tampas de garrafa, e à medida que a escavação vai avançando, se encontra como era a vida em décadas atrás ou até séculos atrás. Vocês estão inclusive em busca de vestígios, até mesmo antes da presença dos jesuítas por aqui. Exatamente. A arqueologia ela é uma ciência muito rica nessa capacidade de produzir informações sobre as populações que moraram em determinados lugares no passado. Então é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. A gente está a partir de fragmentos de louças que são do século XVIII, XVII, de cerâmicas que vão que podem estar associadas ao período colonial. Aqui a gente tem um fragmento que é bem interessante. Deixa eu pegar esse aqui. O professor vai mostrar aqui? Por exemplo, a gente tem aqui um fragmento de faiança, né, que é um tipo de louça que começou a ser produzido na Europa e que ela carrega, por exemplo, a influência da ocupação moura na Península Ibérica. Árabe, portanto. Isso, exatamente, a influência árabe na Península Ibérica. Então tem vários traços dessa louça, dessa faiança, que representam essas imagens associadas à presença árabe na Península Ibérica. Vou convidar os dois professores para a gente fazer agora, Tonzinho, para a gente arrodear aqui, e ir para aquela outra trincheira ali, que inclusive tem lá alguns objetos, telhas, né, telhas antigas que foram encontradas aqui já durante essa primeira semana de escavações. Sim, naquele espaço a gente já está mais profundo nela, então a gente passou por as ocupações mais recentes e estamos numa área onde aparecem tanto materiais construtivos, né, estruturas associadas a edificações que tenham sido construídas ainda no período colonial e também elementos da cultura material que são associadas a outros períodos. A gente tem aparecendo desse lado de cá ali, ó, parte de uma tesoura, tem uma louça aparecendo ali. Do lado de cá, Isso. puder mostrar aqui, ó, eu acho que você consegue um ângulo melhor dali, que a gente consegue ver exatamente aqui. Exatamente, tem uma tesoura ali e um objeto que parece de uma louça, é isso? Isso. A parte branca ali, que é uma louça ali, provavelmente uma porcelana, e ao lado uma parte de uma tesoura que está aparecendo ali. É exatamente isso que a arqueologia vai evidenciando, né? Ela vai evidenciando momentos da vida das pessoas, em que por alguma circunstância, durante o uso, o objeto caiu, ou o objeto foi usado várias vezes e depois ele foi abandonado, né? Então é isso que a gente trabalha, a gente vai escavando e vai encontrando esses momentos da vida das pessoas. Professor Roberto, o senhor estava me explicando agora há pouco com relação àquela telha. Sim. Aquela telha ali, o senhor disse que ela não é tão antiga quanto do início da ocupação jesuítica aqui, da missão jesuítica com os indígenas. Mas aquela telha, inclusive, ela pode ter parado nesse local aí, justamente quando isso aqui foi nesse processo de arruinamento. Isso. A gente tem certo cuidado em classificar, ou pelo menos dar uma datação, né? Datação relativa, ou seja, pelas características do material, mas a gente observa isso. Bom, como ela está dentro de um contexto dessas camadas, à medida que a gente desceu, né, a gente percebe que não somente pelo fato de estar numa camada mais profunda, mas também pelas características que ela tem de padrão de queima, não é? Da maneira como ela foi decorada na parte interna, na parte externa. Não é? Esses elementos, né, que a gente chama atributos, eles estão presentes nesse material construtivo. Então, o fato da gente ter ainda as ruínas de pé e grande parte dessas paredes, permite a gente observar, não é, que ao longo do tempo o lugar foi utilizado, não é, e que esses materiais podem desvendar informações muito interessantes. Não só as telhas, mas, por exemplo, tijolos, o tipo de argamassa que foi utilizada, né? Os aterros que foram feitos, inclusive até mesmo os depósitos de lixo.
E aí, para a gente encerrar, professor Airon, Airon é Roberto, Abraão, eu queria comentar, para a gente encerrar, assim, o que esse trabalho, como é que ele é feito, assim, até em parceria com a comunidade, né, com a população aqui da região, vocês também estão fazendo esse trabalho, até de resgate da história oral, a população aqui no entorno também está contribuindo. Sim, essa escavação a gente até recebe pessoas aqui, eles visitam, a gente conversa, explica como é que é o trabalho do arqueólogo, explica quais são os objetivos. Antes de começar as escavações, a gente teve atividade de educação patrimonial e a gente vai continuar expandindo essas ações para o entorno da lagoa, em diálogo com a comunidade e procurando saber sobre os sítios arqueológicos que há no entorno da Lagoa de Extremóis. Acho que é importante também destacar que a gente tem a parceria nesse momento da Prefeitura de Extremóis, né, que tem contribuído, né, com partes logísticas do projeto, né, nos ajudado a execução da pesquisa, e a população como um todo tem nos ajudado frequentemente com informações, inclusive, que eles já ouviram falar. A oralidade, né, a memória local também tem nos ajudado a identificar espaços de ocupações mais antigas e de áreas que a gente vai poder escavar e obter mais informações ainda. Professor Roberto, professor Abraão, muito obrigado pela participação. É isso, a gente vai devolvendo para vocês, deixando vocês com imagens desse sítio arqueológico que agora está sendo revisitado, digamos assim, escavado, mais pesquisado ainda do que já se sabia com relação à história preservada nessas paredes, nessas ruínas, para que no futuro as outras gerações, novas gerações também descubram um pouco mais sobre o nosso passado. Hugo. É isso, obrigado, tá? Sérgio Henrique Santos. O sinal falhou um pouquinho agora no final aqui da nossa entrada ao vivo com o Sérgio Henrique Santos, mas a gente conseguiu ver, sim, muito bacana o trabalho que está sendo feito. Sérgio, inclusive, que é jornalista e é historiador também, viu? Tem essa curiosidade amando, aqui. né, esse momento. Exatamente.